Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução do Enem 2020. Eu tô aqui com a prova azul, tá certo? E a gente vai fazer hoje uma sequência, né? Nós estamos fazendo uma sequência, uma série de vídeos. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de Física e já trabalhei aprovando diversos alunos nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Então, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Se estiver no aparelho móvel, ative as notificações, tá? E não deixe de acompanhar essa série de conteúdos muito importante aí para sua preparação, né? Tá bom? Galera, vamos fazer então agora uma questão que foi a questão da Torre Eiffel, tá? Alguns alunos apresentaram dificuldades nessa questão na minha prova, que é a prova azul, é a questão 107, tá? Não sei aí, você verifica correspondente na sua prova, tá certo? Bom, o que você tem que ter cuidado com essa questão é que ela é uma questão mais conceitual, tá? Do que uma questão que vai te pedir muitas contas. Pessoal, eu vou te mostrar como. A Torre Eiffel tem 324 metros de altura, feita com treliças de ferro. Pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir o protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear da escola é de 1 para 100 no monumento real. Tá? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, que se a torre ela tiver uma dimensão de 100 metros, o modelo vai ter uma dimensão de 1 metro. É isso que ele está dizendo, tá? Quando ele diz de 1 para 100, ou seja, para cada 100 metros, por exemplo, se a torre tiver uma altura de 100 metros, a altura do modelo vai ter 1 metro, tá? Considerando que a torre real tem uma massa M da torre e exerça uma fundação sobre o qual foi erguida uma pressão da P torre, o modelo construído pelo arquiteto será M modelo e pressão do modelo. Ou seja, ele está dizendo que vai ter a questão do modelo e vai ter a questão da torre, tá? Com a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo. Ou seja, qual é a razão da pressão da torre? Qual é a relação da pressão da torre dividido pela pressão do modelo? É essa pergunta que a questão está fazendo. Qual é a relação, né? Bom, para a gente entender essa relação, a gente primeiro tem que lembrar do conceito de pressão, tá? Onde pressão é definido como sendo a força aplicada sobre a área. Só que nesse caso, a força que puxa esse corpo para baixo nada mais é do que a força da gravidade, né? Que essa força da gravidade, a gente sabe que ela é dada lá pela dinâmica em mg, massa vezes gravidade, tá? Então eu posso dizer que a pressão, né, a pressão pode trazer essa informação, a pressão é m, né? Ele tá botando m maiúsculo, então vamos botar m maiúsculo vezes g dividido pela área, tá? Então a gente tem mg dividido pela área. Ainda não é uma notação legal. Por quê? Porque esses dados aqui que ele deu são dados de escalas, ó, linear, ou seja, é em relação a comprimento, em relação à altura, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso aí para poder ter essa noção. Então não vai dar para trabalhar com isso. Só que a gente sabe que esta massa aqui, ela pode ser definida pelo conceito de densidade, tá? Isso que é o conceito de densidade. A densidade, ela é definida como sendo a massa dividido pelo volume, tá? Então, a minha densidade, ela nada mais é do que a massa dividido pelo volume. Portanto, a gente pode dizer que a massa é a densidade vezes o volume. Tá, isso é legal, mas aí eu vou lá e substituo mais uma vez. A pressão é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a área. Essa dedução que eu estou fazendo aqui junto contigo, a gente utiliza muito quando a gente vai dar a parte termodinâmica. Tá? A primeira lei da termodinâmica para relacionar pressão lá do gás com pressão termodinâmica, enfim, vários fatores. A gente utiliza essa mesma relação. Mas tem uma relação bem interessante que é mais ou menos assim. Não sei se você se lembra, mas quando a gente pega um prisma, um cilindro ou alguma coisa do tipo, né? Deixa eu desenhar aqui um cilindro para a gente ter um pouquinho de noção. A gente faz assim, né? A gente calcula muito área da base vezes a altura. E todas as outras figuras geométricas basicamente são isso, área da base vezes a altura, né? Que nada mais é do que a área. Em outras palavras, o volume ele pode ser definido como a área
vezes a altura. Ou seja, a área é o que forma o formato e a altura é o que dá a perspectiva, né? Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a pressão é a densidade. Ives, e quem é o volume? O volume, ele é a área vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área. E aí a gente simplesmente simplifica a área de cima com a área de baixo. E aí a gente chega numa equação bem legal, ó. Pressão é densidade vezes altura vezes gravidade, tá? Ives, e aí, como é que fica? Então, vamos lá. Pressão da torre vai ser a densidade vezes a altura da torre vezes a gravidade dividido pela densidade vezes a altura do modelo vezes a gravidade. Ives, que tu só botou densidade? Porque ele disse pra gente que era um protótipo em escala, feita dos mesmos materiais. Ó. Então, se é feita dos mesmos materiais, a densidade é a mesma. E a gravidade? A gravidade também é a mesma. Então, fica com a altura da torre e a altura do modelo. Ives, só que aqui no começo da questão a gente falou disso, né? Falou disso. É o seguinte, ó, para cada altura da torre, por exemplo, se a altura da torre for 100, a altura do modelo é 1. Então, a gente pode substituir essa proporção. Ou seja, a gente fica com 100 dividido por 1. 100 dividido por 1 dá 100. Ives, e quanto é 100? 100 é 10 ao quadrado. E aí a alternativa correta, letra C de casa, beleza? Bom, então isso daí é a nossa questão, falando um pouquinho sobre a Torre Eiffel do Enem 2020. Espero que você tenha gostado. Se tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ter imensa satisfação de responder, tá? Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, continua acompanhando essa série de vídeos. Eu estou respondendo todas as questões de física do Enem 2020. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima resolução.